E aí, pessoal? Meu nome é Sergiane e bem-vinda ao canal Contos de Intercâmbio. Então, pessoal, eu voltei conforme prometido no último vídeo. Para, você não assistiu o último vídeo? Ah, não sabe o que está perdendo. Eu vou deixar a descrição do vídeo, do outro vídeo, o link na descrição desse vídeo. Trava a língua. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada e dar uma conferida. Tava bem legal. Foram 6 palavras que comumente você vai escutar na Irlanda, trazida por um nativo. Então tá bem legal. Dá uma conferida lá, tá bom? Mas para começo de conversa, que eu sempre esqueço, eu sempre deixo isso para o final do vídeo, mas agora eu vou deixar para o começo. Gente, dá um like, se inscreve, dá aquela moral, comenta. Se tiver alguma pergunta, algum ponto que você achou interessante desse vídeo, quiser fazer alguma pergunta, eu vou ter maior prazer em te responder, em te ajudar, esclarecer qualquer. Deixa o seu like, não só. Então, eu falei no vídeo anterior que eu iria trazer um vídeo para comparar qual que era melhor para fazer intercâmbio, Irlanda ou Malta? Bom, eu vou falar as minhas experiências, tá? Como eu sempre falo, não é uma verdade absoluta, não a minha verdade, a minha experiência que eu vou falar não é 100% a verdade absoluta, porque é a minha verdade, as minhas experiências, o meu ponto de vista, né? Então, cada pessoa tem uma experiência, né? Cada pessoa tem uma vivência, isso que é o legal, cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai ter uma vivência diferente. Então, eu vou falar das minhas, dos meus pontos, do que eu acho, vou trazer pontos reais mesmo, né? Estatisticamente falando, e vocês comparem. O que vocês acham? Qual é o melhor país para se fazer um intercâmbio? A Irlanda ou Malta? Bom, para começar, para começo de conversa, né, Malta é um país bem pequeno, é uma ilhazinha, né, que está crescendo muito agora a questão do intercâmbio. A Irlanda já é um lugar super famoso, né, entre os brasileiros principalmente, mas é um país que está aí, eu acho que da Europa é o país que mais recebe intercambista, eu creio eu. Sabe? Malta está crescendo aos poucos, ainda timidamente, não tem uma comunidade ainda brasileira tão grande quanto a Irlanda, mas está caminhando. E eu fiz, né, como eu já falei em alguns outros vídeos, o pessoal que está me acompanhando aí, eu fiz intercâmbio na Irlanda por 2 anos e eu fiquei 1 ano em Malta. Malta a gente ficou de 2019. Não, isso, 2019 até 2020. A gente realmente só não continuou, deu mais tempo para o país, né? Deu mais tempo para a gente ver o que o país poderia nos oferecer, como seria a nossa vida mais lá, porque veio a pandemia e a gente não teve mesmo opção, a gente teve que voltar para casa. Mas senão a gente teria continuado mais tempo lá. Não sei se teria por 2, 3, 4, se teríamos ficado morando lá para sempre, né? Mas teríamos ficado mais tempo. A gente ficou em torno de 9 meses, nem chegou a completar 1 ano, sabe? Mas foi uma experiência de vida e é essa experiência que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Tá beleza? Então, Malta, ele é um país bem pequeno, uma ilha também, né? Os dois são ilhas, tem essa semelhança, a Irlanda e tanto Malta. Mas a Irlanda é um país, é uma ilhazinha que fica localizado no sul da Europa, ali pertinho da Itália. Ela é bem pequenininha. Só para vocês terem uma ideia, Valetta, que é a capital de Malta, é a menor capital da Europa. Em 2020, né, estimadamente, tipo o censo, aquelas coisas assim, a população teria 452.542 habitantes, né, estimadamente. A Irlanda já é uma ilha que fica ao noroeste da Europa e a população estimada em 2021 era de 5 milhões de habitantes, né? Só para índice de conhecimento. O IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU, né, contabilizado na ONU de 2020, a Irlanda ela está na segunda posição, no segundo ranking dessa tabela do IDH. Ela está exatamente empatada com a Suíça e só está à frente da Suíça e da Irlanda a Noruega. A Malta ela ocupa a 28ª posição,
nessa tabela do IDH, e o nosso Brasil a 79ª, acho que eu falei certo, né? Ai, gente, não sei. 70ª, não, sex, Que burro, dá zero pra ele. Mas por que é que eu devo dar o o zero? Brasil, ele ocupa a 79ª posição nessa tabela, né? Então, assim, é uma grande diferença. É uma grande diferença grande, tanto entre Irlanda, Malta e Irlanda, Malta entre o Brasil também, nem se fala a diferença. Mas essa é a diferença entre eles. Então, vamos para mais diferença. Então, vamos falar a diferença entre os dois países do clima. Bom, o clima tem bastante diferença. Malta, o clima de Malta é bem mais parecido com o nosso aqui no Brasil, principalmente no Sudeste, no Sul. No inverno, chega em torno de 10 a 15 graus. E no verão, máxima de 30. Então, assim, é um clima bem mais ameno. Tanto para a gente que já está acostumado, vindo de um país tropical, então é um clima mais ameno, é mais suportável, diria eu. E isso, o clima, realmente foi um dos motivos que fez a gente, quando eu falo a gente, no caso seria eu e o meu esposo, o Shane. Então, fez a gente mudar para Malta, uma qualidade de vida em questão do clima mesmo. Isso é muito pessoal, gente. É muito pessoal isso. Tem pessoas que estão super bem com o frio, tem pessoas que vai para a Irlanda, ama o frio, se adapta super bem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu preciso do sol, a falta do sol me faz muita falta, sim. Eu não consigo me acostumar, né, com o clima da Irlanda. Nem o Shane, ele nasceu lá, é o país dele, nem ele consegue se acostumar. Ele já morou um tempo na Austrália, e lá na Austrália é bem mais quente que o Brasil. Né? Agora a gente está aqui, já vai fazer um ano que nós estamos aqui, e ele ama o clima daqui, ele ama o Brasil. Se falar com ele, sem sombra de dúvida, onde que ele gostaria de morar, ele preferia morar aqui. Mas nós estamos voltando, porque a gente não pode pensar somente com o coração, a gente pensar com a razão também. Mas isso aí é outros 500. Mas enfim, então são escolhas. Tem pessoas que super se adaptam ao frio. Para mim é difícil, é complicado, sabe? Então, o clima em Malta foi um dos motivos que fez a gente querer ir para lá, ver como que ia ser, tentar iniciar uma vida lá, certo? E porque a Irlanda é bem frio mesmo, né? Então, e a sensação térmica ainda é pior, porque assim, no inverno é em torno de 6 graus, mas a sensação térmica é bem menos do que isso. O ano passado, eu fiquei um tempo, acho que 2 meses no final do ano lá na Irlanda, chegou a ter sensação menos 10 graus, chegou a nevar, que não é muito comum, não é um país que neva todo o inverno. Teve uma grande nevasca em 2018, foi até a primeira vez que eu vi a neve. Coloca a foto aí, produção. Ai, viu? Vocês viram as fotos. Eu achei o máximo. Foram 4 dias de neve, mas tipo, no terceiro dia eu já tava de saco cheio. Porque que o país ele não está estruturado para neve. Não é um país igual os Estados Unidos ou o Canadá, sabe? Que é preparado para neve. A Irlanda não é, porque é um país frio, chuvoso, mas normalmente não neva. Né? Eu lembro que o Shane me falou que antes, quando nevou em 2018, eu acho que a última vez que tinha nevado igual nevou em 2018, tinha sido, ele era adolescente ainda, sabe? Então tinha sido muito tempo. E o ano passado também deu uma nevasca durante a madrugada e a noite, deu para ficar tudo branquinho, mas não foi uma coisa que perdurou por dias, igual aconteceu em 2018. Então é um país assim, que é bem frio, o verão máximo que chega a uns 20, já chegou a bater 25 graus, mas olha, é muito raro e vai ser alguns momentos do dia, não é uma coisa que vai ficar 25 graus o dia inteiro, 2, 3 dias no verão, não é assim. Então é mais complicado para quem tem dificuldade para se adaptar ao frio, certo? Então é uma diferença entre eles, né? Por exemplo, a Irlanda é um país muito úmido, de 70% a 100, 70 a 100% de umidade, então chove bastante, chove muito, tipo, muitos dias no ano, mais de 100 e tanto, quase 200 dias por ano chove.
tá? O tamanho, a Irlanda comparado com o Brasil é pequeno, mas comparado com Malta é um país maior, né? 31.000 quilômetros quadrados. Malta tem apenas 316 quilômetros quadrados, então é bem pequeno, né? E Malta, sabe o que é o mais interessante ou mais engraçado? Que tipo, né, eu já falei que a menor capital da Europa fica em Malta, que é Valetta, e o que a gente aqui chama de bairro, lá eles chamam de cidades, porque é um país que aqui tem uma cidade, você passa, do lado tem outra cidade, igual, por exemplo, a gente morava em São Paulo Bay, que é a mais populosa e a minha opinião é a mais bonita, é maravilhosa São Paulo. A gente amava morar lá, muito linda, a gente morava num apartamento de frente pro mar. Ai, só lembrança boa. E aí a gente caminhava, e né, como a gente morava na beira do mar, eu adorava fazer caminhada ali na orla, então eu ia andando, eu ia até o aquário. E no aquário já era outra cidade, Bugiba, né? Então, assim, são bairros, são cidades, é um país bem pequenininho mesmo, né? Então, sobre a acomodação, que isso daí é o que geralmente pega com os intercambistas, né? Porque a acomodação, eu acho que todo mundo já sabe, se você já está pesquisando sobre a Irlanda, pesquisando aí, provavelmente você já escutou isso mundo, que realmente os aluguéis, o problema da acomodação é um problema real na Irlanda. A Irlanda vem enfrentando uma crise imobiliária já há muito tempo. Eu acho, assim, opinião minha, sabe? Opinião super pessoal, mas eu acho que isso vai estourar ainda lá na frente, porque por ser um país também que recebe muito imigrante, muito estudante, pessoas que vêm trabalhar de outros países, e é um país, assim, pequeno, né? Ainda mais se comparado com o nosso Brasil, ele é pequeno, e tem muito mais pessoas do que casas. Então, por isso que todo mundo, e geralmente as pessoas vão para os grandes centros, igual Dublin, Galway, Cork, esses lugares assim, Limerick, esses lugares assim, né? Então, nessas capitais, né, nesses grandes centros, o aluguel é bem mais caro, com certeza bem mais caro do que você morar no interior, né? Então é um problema, tá tendo sempre manifestações, protesto dos próprios irlandeses mesmos, landlord. Landlord é quem é o dono da casa que aluga para você, entendeu? Então a gente chama de landlord. Tem alguns que são realmente abusivos. Então realmente a Dublin tem uma crise imobiliária que já está lá e que eu acho que só vai piorar. Então, os aluguéis são bem caros mesmo. Só para vocês terem noção. Em Malta é mais barato, sim. Só para vocês terem noção da nossa realidade. Quando a gente morou em Dublin, na capital, a gente dividia casa com um casal, era né, eu e o Shane e mais um outro casal. Uma casa assim, até que grande, 2 andares grandes, mas 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e blá blá blá. A gente pagava cada casal 900 euros. Plus as contas, mais as contas, né, que tinha gás, água, essas coisas assim que dava uma variada, internet e tal. Mas só do quarto, só do aluguel da casa era 900 euros. Então, 1.800 euros a casa para, né, se fosse uma pessoa alugar, um casal alugar, teria que desembolsar 1.800, sabe? Em Malta, a gente alugou um apartamento, quarto, sala, cozinha, banheiro, bom, não é kitnet, assim, era um apartamento bom, grande, de frente para o mar, lindo, maravilhoso. A gente pagava 700 euros com as contas, sabe? Então, um apartamento super novo, tinha elevador e tal, 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 sabe? Então, assim, essa é a diferença. 700 euros, hoje na Irlanda, em Dublin, né, especificamente, você aluga no máximo um quarto single. Por 700 euros é possível encontrar. Eu não sei se no centro da cidade, talvez umas áreas mais afastadinhas ou nos bairros, mas D1 ali, D2, que é mais centro, não sei se você consegue por 700 euros. Para dividir, provavelmente, se você dividir quarto com 2, 3 pessoas, você pode encontrar aí a 350 e a casa você divide aí mais com umas 5 pessoas. Gente, já teve vários escândalos assim em Dublin, nos jornais e tudo, pessoas que tinha casa alugada para 20 pessoas. Uma menina mesmo que estudou comigo, ela dividia, eram 16 pessoas na casa. 8 para cada casa, era 2 quartos, 8 pessoas num quarto e 8 pessoas no outro, no 8. Então, e um banheiro.
Pensa, pensa, eu não sei, não dá, assim. Como que 16 pessoas para um banheiro? Gente, é surreal. Então, assim, é vários e vários. Isso aí tem toda vez escândalos e tudo. Então, a questão de clima e moradia, Malta é melhor, tá? Então, vamos partir por aí. Já estou fazendo vocês pensarem assim, para vocês pensarem. Então, realmente, clima e moradia, Malta é melhor. Então vamos para outra parte muito importante, que é o lado que a gente ouve, que é a questão do salário, lógico, né? Questão do salário, Irlanda é melhor, porque o salário em Malta, em média, é 762 euros. É um salário baixo, é um salário mais aproximado ali, Portugal, Espanha, Itália, esses salários mais baixos da Europa. Malta, Malta, né, que é 762 euros. A Irlanda, o salário mínimo está em mais ou menos 1.600 euros e 10,20 a hora, é o mínimo. Então, se 10,20 a hora é o mínimo, ninguém deveria aceitar trabalhar por menos. Já Malta, o mínimo, assim, a hora mais ou menos é em torno de 5, 7 euros, dependendo de onde você trabalha, se é questão de hotelaria, essas coisas, mas então vocês veem que é um salário mais baixo. E Malta e a Irlanda, ela tem um diferencial, principalmente para a gente que é intercambista. Por quê? Porque Malta você pode ficar 6 meses também, que na Irlanda também é 6 meses, né? 6 meses de curso, mas tem um plus de mais 2 meses de férias. Então você estuda 6 e fica 2 meses de férias. Então seria um total de 8 meses o visto. Mas a partir do momento que você tem que você tira o seu visto, o seu GNB, o seu PPS, você já pode começar trabalhando, mesmo estando estudando. Só que pela lei, estudando, você poderia trabalhar só 20 horas semanais. Acontece de você conseguir mais hora? Acontece. Não vou ser hipócrita e falar, não, não pode. Tem gente que faz, tem gente que pega mais de um trabalho, entendeu? Acontece sim. E durante as suas férias, você, principalmente em alguns meses específicos, você pode trabalhar full time, que é o dia inteiro, fazer 40 horas ou mais durante a semana. Então, a questão de você conseguir juntar a grana, de você conseguir. A Irlanda é melhor sim. Malta, você não tem essa opção de mais plus 2 meses de férias. Você só tem o seu visto de 6 meses. Você pode ficar 6 meses estudante. Vocês podem ficar 6 meses estudando. Aí vocês falam, mas aí acabou meus 6 meses, o que acontece? Aí você teria que renovar. Entendeu? Assim que acaba os 6 meses, você tem que dar entrada de novo em mais 6 meses, se você quiser. A Irlanda, você pode renovar também, mas você pode renovar mais 2 vezes de curso. Então, seria a primeira vez que você foi para o país, e você, depois que você já está lá fazendo as aulas, você pode renovar mais 2 vezes. Então, daria 3 cursos, né? E o total de 2 anos. É o máximo que você pode ficar na Irlanda como estudante de inglês. Tem outras modalidades, que aí se você fizer uma faculdade, você pode continuar lá, um mestrado, uma pós, aí já é um outro papo, sabe? E em Malta é só 6 meses. Terminou 6 meses, aí eu posso renovar de novo. Sejana, quantas vezes que eu posso renovar? Até hoje ninguém sabe. Não tem, assim, o governo não colocou um limite de quantas vezes você pode renovar. Até onde eu sei, até ontem não tinha um limite. Quando eu fui por uma agência, eu perguntei eles e eles falaram, sem limite, você pode renovar. Só que aí pega o seguinte, que o dinheiro que você faz em Malta não é tanto igual o dinheiro que você faz na Irlanda. A Irlanda você consegue ir como estudante, sendo econômico, né, sendo direitinho, não esbanjando, você consegue, com os trabalhos que você fizer lá, você consegue pagar as suas contas, casa, aluguel, blá blá blá, e renovar. Salvar dinheiro, aí depende muito do seu estilo de vida, isso aí é muito particular. Se é uma pessoa mais controlada, se é uma pessoa que esbanja, se é uma pessoa que sai muito, se é uma pessoa que não. Mas assim, teoricamente, no geral, dá sim. Malta, como o salário é baixo, né? Então, até por enquanto, a gente tem até agora que só o aluguel em Malta ele é mais baixo, mas eu vou chegar mais lá na frente num outro ponto também. Então, assim, eu, Sergiane,
morando lá, pagando aluguel, pagando as contas, comida, e eu consegui trabalho sim, eu precisava ter mais tempo para me ver como seria, né? Porque a gente não teve esse tempo porque veio a pandemia e a gente acabou perdendo o emprego. Ainda mais que eu e o Shane, a gente conseguiu um emprego em hotelaria, em hotéis diferentes, né? Ele estava em um hotel, eu estava trabalhando em outro, eu consegui, mas eu vi que pela hora que eu estava fazendo, mas eu ainda estava ainda no inverno, né? Que quando o verão, que é alta, verão, que é alta do país, com certeza aí você faz mais horas, tem mais trabalho e tal. Eu acho que daria sim para me cobrir os meus gastos e guardar um dinheiro. Mas no inverno eu não estava vendo isso, porque eu cheguei lá em outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro é inverno, não tem muito turista. E eu estava trabalhando no hotel, então eu fazia pouquinhas horas. Entendeu? Mas eu já tinha ido com dinheiro para sabendo disso, então eu queria esperar ter chegado o verão para me trabalhar bastante no verão e ver se daria mesmo pra gente se sustentar lá, guardar um dinheiro e ainda um dinheirinho para dar uma viajada, né? Porque pela aí, né, gente? Trabalhar, pagar só boletos, né? Vida não. E na Irlanda isso dá, tanto no inverno, que é o ano inteiro. A Irlanda, o país gira o ano inteiro. Malta não, Malta é mais no alto verão. Tanto é que aonde a gente morava em São Paulo Bay, a maioria dos restaurantes beira-mar estavam fechados. Aí a gente fala, não, você estava perguntando, aí você fala, não, só abre no verão mesmo. No inverno tudo fecha, entendeu? Então, se o país ele dá aquela aquecida mesmo, é no verão. Então, eu queria ver se daria. Então, não deu pra gente ter essa visão, porque né, veio a pandemia e tal. Então, na Irlanda é melhor para você trabalhar, juntar o dinheiro, pagar, é mais tranquilo. Questão da alimentação. É lógico que os dois é mais barato do que o Brasil. O mercado é mais barato. Só que em Malta eu achei os preços muito parecidos com a Irlanda. E até um pouco mais caro, para falar a verdade. Então, eu posso te falar que no mercado ficou meio para páreo, que, que não é vantagem, porque se o salário em Malta é mais baixo, você pagar a mesma coisa que você paga no mercado na Irlanda é desvantagem, certo? E até porque, por Malta ser um país muito pequeno, apenas 20% do que é consumido no país é produzido no próprio país. Tudo é importado, tudo vem de fora. Então é um país que só produz 20%. Então tudo fica um pouco mais caro. A Irlanda tem muito importado, sim, mas ele produz muitas coisas, né? Leite, carne, morango, batata. Essas coisas ele consegue produzir e exportar os de fora. Os exportados é bem mais barato. Você faz. Eu lembro que eu e o Shane, né, a gente, e na Irlanda, a gente fazia aí pelo menos por semana, porque a gente gosta de comprar por semana, até para não estragar e também dar aquela variada. Então, toda semana a gente faz a nossa comprinha para a semana. E na Irlanda, a gente gastava em torno aí de 50 euros para os dois, 50 euros por semana. Em Malta, a gente gastava mais, em torno de 90, 85, dependendo do que a gente pegava, 100 euros, entendeu? Então era bem mais caro. Então não é uma vantagem. Então a questão da alimentação do mercado, Malta é mais barato, na minha opinião. Roupas, também eu achei os preços muito similares, o que de novo não é uma vantagem, sendo que o salário em Malta é mais barato, é menos, é menor, então você vai acabar comprando roupa, você vai gastar mais. Então, nessa vantagem, eu acho que a Irlanda ganha, né? Tanto na alimentação, preço da alimentação, em preços de outras coisas. Questão para viajar, que a gente gosta, né? Uma das melhores coisas que o intercâmbio nos oferece seria essa possibilidade de viajar pela Europa e tal. A Irlanda, novamente, ela sai na frente por quê? Porque nós temos a nossa querida Ryanair, né, que todo mundo, eu acho que a maioria conhece, e a Aer Lingus, mas a Aer Lingus ela é um pouco mais confortável, um pouco mais confiável, porque a Ryanair dá uns bug aí, que umas coisas aí, mas são as empresas, companhias aéreas low cost, né? Então, tipo, de vez em quando a Ryanair dá uma loucura, passagem agora a 5 euros, a 6 euros, então 9 euros para ir para Londres, Paris, blá 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 blá. Então é muito bom.
Então, para você viajar é mais fácil você estando na Irlanda, que você consegue promoções melhores, passagens melhor. Em Malta tem a Air Malta, que não é tão atrativo os preços, mas ela estando na parte sul da Europa, você tem facilidade melhor para visitar a Itália, tanto é que tem uma ferry que faz essa travessia, você está perto ali da Grécia também, você está perto da Jordânia, do Egito, então você está mais perto ali de alguns países da África, então para visitar essa parte do país fica mais barato. Mas isso aí também é tudo gosto e opinião. Às vezes você quer visitar mais o noroeste ou sul da Europa. Então, assim, mas eu acho, na minha opinião, pelo que eu vi, eu creio que questão de viajar, para você ter mais opções de viajar, e a questão do preço, estando na Irlanda, é melhor. Então, eu vou fazer só um comparativo rápido sobre as vantagens do intercâmbio em si, na Irlanda e em Malta, certo? Então, assim, as escolas, os valores da escola. Os valores da escola são um pouco similar, tanto na Irlanda quanto em Malta. Em Malta eu achei um pouquinho mais caro. Vamos supor, o que eu pagaria em Malta e na Irlanda para 6 meses, vamos supor, 1.800 euros, 6 meses, em Malta eu paguei 2.000 euros. Então é um pouquinho mais caro. Só que, pelo menos a escola que eu escolhi, a estrutura era muito melhor. Pelo que eu vi, as escolas de Malta são bem mais estruturadas, mais atuais, mais tecnológicas do que a Irlanda. A Irlanda, gente, isso é muito a minha opinião, tá? Se vocês não concordam, tudo bem, está aqui para, né, cada um respeita a sua opinião, mas eu vejo muito a Irlanda hoje como assim, as escolas é uma fábrica de visto. Eles recebem os estudantes porque a gente precisa ir para lá para estudar e por visto, mas eles não se preocupam tanto, pelo menos as mais populares. Não estou falando das caronas nem sei como que é, porque não é minha realidade. Eu fui pela mais barata, com certeza. Então, assim, é uma coisa mais simples. Eu estudei em uma escola, a última que eu estudei na Irlanda, nem vou falar o nome aí, para não dar, né, para não coisar. Cara, a gente não tinha nem sala, sabe? No próprio prédio da escola, eles tinham mais estudantes do que o prédio comportava. Então, eles tinham que alugar salas fora da escola. Então, tinha vez que a gente estava estudando no museu. Numa sala dentro do museu. Aí depois eles mandavam a gente para uma sala numa outra escola, que eles arrendavam uma sala de uma outra escola para coisar. Aí de repente no outro dia, na outra semana, a gente recebia um e-mail que a nossa sala tinha mudado, sabe? Mas é o quê? Eles querem estudante, querem pegar, e a gente quer fazer o curso, a gente quer ir, a gente aceita, e eles enfiam a gente aonde que der, aonde que, sabe? Então, assim, a estrutura das escolas em Malta é bem melhor. Creio até por ser pequeno ainda, por ainda estar crescendo a questão. Então, assim, a questão de estrutura, a qualidade de Malta é melhor do que a da Irlanda, sabe? A questão do visto é a mesma coisa. Você, você chega, você pode ficar 3 meses como turista, porque é país da Europa. Na Irlanda, você tem que aplicar o seu visto assim que você chega, né? Agora você já tem que chegar, passar na imigração com o seu visto já, o que eles orientam é isso, já a passar na imigração com o seu agendamento para ir tirar o seu GNB. Em Malta, você não precisa agendar assim que você chega, e quem vai fazer todo esse processo é na sua escola, então é bem mais simples. Quando estiver quase terminando o seu terceiro mês, que eles dão entrada no processo. Eu achei bem simples, bem tranquilo, a escola que cuida de tudo, ele marca lá, tem uma salinha na escola já pronta para receber esses estudantes e marcar lá na imigração, você vai lá, pega o seu visto, paga, eu achei super tranquilo. Pelo GNB, na Irlanda, você tem que pagar 300 euros. Pelo visto, né, em Malta, são 108 euros que você tem que pagar. A Irlanda, você tem que comprovar 3.000 euros, que seriam 500 euros por mês, que você vai ficar lá, né? Que dá 3.000 euros, são 6 meses, né? Que eles contam 6 meses, não contam o mês de férias.
Malta, você tem que provar que você tem 48 euros por dia. Então, por 6 meses, aí dá em torno de 1.440 euros por mês que você tem que comprovar que você tem para ele te conceder o visto também. Igual eu falei, férias, e na Irlanda tem, depois que você termina o seu escola, você pode ficar mais 2 meses no país. Malta não tem isso. Terminou a escola, você tem duas opções. Ou renova de novo antes de terminar o seu visto, ou vai embora, tá? Quantas vezes posso renovar? Eu já falei. Na Irlanda, você pode renovar mais 2 renovações, um total de 3 cursos, 2 anos. Em Malta, até hoje, ninguém nunca falou quantos que você pode. Então, se você quiser ir renovando, tiver dinheiro para ficar renovando, ou se quiser fazer um curso, ou se quiser fazer um curso superior também, e também é uma opção. Deixa eu ver o clima, né, que eu falei, mais frio na Irlanda, mais semelhante ao nosso Brasil em Malta. Turismo, turistar, passear, eu acho mais tranquilo saindo da Irlanda do que de Malta, pelo, é, pelo, pelo valor, né, das passagens. A qualidade de vida. A qualidade de vida na Europa é uma qualidade de vida melhor do que o Brasil, infelizmente, né? Falar isso é verdade. Entre os dois países, o que eu senti foi o seguinte: a Irlanda, eles são bem receptivos. Os irlandeses em si são bem receptivos, já estão mais acostumados com o imigrante. Lógico que acontece, né, gente? Isso é em todo lugar, uns babaca de xenofobia, racismo, isso infelizmente acontece em tudo quanto é lugar. Mas Malta, eu acho eles mais secos, mais diretos. Eles não são tão friendly, como a gente fala, eles não são tão amigáveis como a Irlanda. Os irlandeses são mais amigáveis, são mais receptivos. Malta eu já achei eles mais assim. A questão do assédio. Na Irlanda, eu, como mulher, eu nunca me senti, lógico, igual eu falo, sempre tem casos isolados, eu estou falando da minha experiência, tá? Eu nunca me senti constrangida ou intimada, ou sabe aquela coisa de você passar na rua e olhar, igual acontece muito aqui no Brasil, a pessoa fala, né, te despe com os olhos, e na Irlanda eu nunca me senti assim. Em Malta, eles já são mais assim. Você passa, eles olham, eles mexem, muito parecido com o nosso país. Eu não sou de sair, não sou de balada ou ir à noitada nem nada, então assim, eu nunca fui na balada em Malta. Mas eu estudava, né? E teve uma menina, não foi uma nem duas, que veio conversando comigo e falou: teve até um caso de uma francesa que ela estudava comigo, e ela falou, nossa, os homens daqui, eles não sabem escutar, não. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, eu estava na balada ontem com as minhas amigas, um cara queria conversar, eu falei com ele, não, que eu não queria conversar, ele queria de tempo todo o meu número, saber meu nome, e eu falei, não, 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 por fim ele simplesmente passou a mão na bunda dela. Ela virou-lhe um tapa na cara. Aí eu falei, você fez isso? Eu fiz, que não sei o que. Ela falou assim, bom, agora eu não saio mais aqui, só mulheres. Eu vou sair só quando eu tiver alguns amigos com a gente, porque eu não me sinto segura. E uma outra menina também já tinha falado isso comigo. Então, assim, eles são mais invasivos. Eles não aceitam, não. E dizem que na balada, por já ter falado comigo, eles são mais ainda incisivos. Então, é uma coisa, né? Assim, uma diferença. É, na Irlanda tem muito mix, assim, você vai ver andando na rua, você vai ver brasileiro, vai ver indiano, vai ver romeno, polonês, você vai ver africano, de tudo com quanto é lugar. Em Malta também tem bastante mix, mas assim que você pode identificar mais na rua mesmo são mais árabes, turco, africanos, espanhol, italiano, tem um pouco, até pela proximidade. Você vai identificar assim, brasileira, a comunidade brasileira tem tudo quanto é lugar, mas realmente a comunidade brasileira na Irlanda é maior do que em Malta, né? Então eu acho, gente, que foi mais ou menos isso. Todas as diferenças que eu pude pontuar aqui. Se tiver alguma coisa ainda que vocês gostariam de saber, pode me mandar pergunta. Assim, no geral, a minha opinião, tá?
Aí se você me falar, Jana, você acha o quê? Qual que você gostou de morar mais? Se for juntar tudo, não só pelo ponto positivo, se for juntar tudo, hoje eu conscientemente, a Irlanda você tem mais futuro, a questão do financeiro, porque você consegue mais, juntar mais uma grana, você consegue trabalhar mais e tudo, sabe? A questão de ficar de visto de trabalho, pelo menos isso foi antes da pandemia. Eu vou contar o meu caso. Malta, eles davam visto de trabalho para qualquer emprego, não apenas critical skills igual a Irlanda. A Irlanda é só certos trabalhos que te dão esse visto de trabalho. Por quê? Porque se, vamos supor, como TI, engenharia, enfermagem, médico, esses trabalhos que eles não conseguem achar dentro do grupo dos europeus, aí eles podem abrir a opção para outros países. Em Malta, não, qualquer emprego, que pode ser até emprego como que a gente chama, até o pessoal fala de subemprego, que seria cleaning, garçom, trabalhar em hotel, housekeeper, esses empregos, né, que geralmente também são empregos muito comuns para gente lá na Irlanda, eles dão visto, pode ter visto de trabalho. Tanto é que eu tinha conseguido, né, em trabalho num hotel lá em Malta, e eu já estava começando a fazer o processo para me tirar o meu visto de trabalho. Então, meu curso terminando, eu não ia renovar mais, porque eu já tinha o visto de trabalho. Aí veio, né, a pandemia, e como lógico, óbvio, a hotelaria foi o primeiro, o turismo, né, foi o primeiro setor a ser atingido pela pandemia, e quem tinha acabado de chegar, como eu e o meu esposo, ele também estava trabalhando num outro hotel, nós fomos mandados embora, né, óbvio. Então, assim, se não tivesse acontecido isso, meu processo já estava encaminhado, então eu creio que eu ainda estaria lá, igual eu falei, que eu queria ver como era o verão, a questão de grana, sabe? Como que ia ser, se ia dar para fazer bastante horas, se ia ficar aquecido mesmo e tal. Então, não aconteceu. Então, esse é um ponto positivo, que em Malta, qualquer emprego, se o seu patrão, se a pessoa que estava te empregando, ele quisesse, ele poderia aplicar para você, para o seu visto de trabalho, não é tão burocrático, não é tão difícil como a Irlanda, que na Irlanda é um outro processo, é um outro corre, né? Então é mais complicado. Então a Malta tem essa vantagem também. Eu não sei agora como que será após a pandemia, porque também Malta é um país menor, com uma economia mais fraca. Pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, me perdoa, mas é que é um assunto que não tem como falar só em 10 minutos, sabe? É um assunto que tem muitas coisas ainda que eu poderia falar, poderia comparar, mas vai ficar muito, muito, muito longo e cansativo para assistir. Mas eu acho que basicamente foi isso. Mas qualquer dúvida, como eu falei, que você tiver, pode comentar, pode me mandar deixar a mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. Então não se esquece, mais uma vez, comenta, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Que já me ajuda bastante. E também, se vocês tiverem alguma ideia de algumas coisas que vocês querem perguntar, outros vídeos, é só me perguntar que eu falarei com o maior prazer. Então, tá bom? Então, bye bye, espero que tenham gostado. Tchau!